Graça e paz, amados. Como é que passaram a semana? Estamos entrando numa nova fase agora com a prorrogação da quarentena em todo o estado, mas da mesma forma como temos caminhado até aqui, mantendo a mesma atitude e a mesma confiança na provisão do Senhor. Estamos considerando o nosso devocional, enfrentando a crise com perseverança vitoriosa, a partir do texto de primeira carta de Pedro, capítulo 4. E hoje, os versículos 12 a 19, texto que vamos ler durante a nossa reflexão, considerando o entendimento do cristão em relação ao sofrimento. Até aqui já temos considerado que o mal passou a fazer parte da experiência humana com o pecado do homem no Éden, sendo que a desobediência a Deus e a busca por satisfação pessoal caracterizaram a porta de entrada para o pecado na experiência humana. Consideramos também que o passar por crises e sofrimentos resulta em algo positivo quando nós vemos o propósito disso em nossas vidas. É de fato uma experiência que nos modifica positivamente se mantemos o nosso coração voltado para o Senhor, vendo o seu propósito. Porém, isso é algo que muitos demonstram não entender quando questionam por que o cristão sofre. Sendo amado por Deus desde antes da fundação do mundo, sendo salvo da ira divina contra o pecado, sendo preservado para viver a eternidade no paraíso, qual seria a necessidade de o cristão sofrer aqui? É o questionamento que muitos fazem. E esse questionamento se relaciona principalmente com a teologia triunfalista ensinada por muitos. É bem verdade que não temos todas as respostas para esse antigo dilema, que já é descrito, inclusive, no Antigo Testamento. Mas as Escrituras nos dão claras indicações que servem de base para o entendimento do cristão em relação ao sofrimento. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. O sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Versículo 12 da primeira carta de Pedro, capítulo 4. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Já vimos que Pedro escreveu as duas cartas quando a igreja encontrava-se em perseguição essa que se intensificava nos dias do imperador Nero, e estavam em dispersão. E essas palavras são muito significativas. Não se surpreendam, como se algo estranho estivesse acontecendo. O cristão não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã, com a fé que professa. Na verdade, a Bíblia nos ensina que o cristão até mesmo deve esperar pelas provações. Isso porque vivemos num mundo caído, hostil. Vivemos cercados de um exército de inimigos infernais que nos espreitam. Vivemos oprimidos pelo pecado que de modo insistente nos rodeia. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13, lemos exatamente a esse respeito. Se o mundo perseguiu a Cristo, por que não perseguiria nós também? João disse: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Contrariando o pensamento de muitos,
Quando a igreja for mais fiel ao Senhor, ela será mais perseguida. Paulo escreveu isso a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido. Então, vida cristã e sofrimento não são incompatíveis. O Novo Testamento nos mostra de uma forma clara que esse era o entendimento dos primeiros cristãos. Colossenses 1, 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, disse Paulo, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, vida cristã e sofrimento não são incompatíveis. Ainda olhando no versículo 12, precisamos entender que o sofrimento ocorre para nos provar e não para nos destruir. Pedro disse, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Esse fogo ardente é o fogo da fornalha. Equivale ao cadinho onde o metal é purificado. É o fogo que destrói só as impurezas, enquanto purifica ainda mais o metal precioso. No Antigo Testamento, esta palavra era aplicada a um forno para a fundição de minérios. E nesse forno, o metal era derretido para ser purificado dos elementos estranhos nele contidos. Salmo 66, 10 fala sobre isso. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Veja, Satanás queria destruir Jó com o sofrimento, mas Deus queria revelar-lhe a sua soberania. No Novo Testamento, vemos que Satanás queria esbofetear Paulo com aquilo que Paulo chamou de espinho na carne. Mas Deus queria quebrantá-lo para que não se ensoberbecesse. Por isso vemos que o sofrimento que nos ocorre tem o objetivo, a finalidade de nos provar e não nos destruir. Ainda no versículo 13, além disso, precisamos entender que é possível enfrentar o sofrimento com alegria exultante. É possível enfrentar o sofrimento com alegria exultante. Mas alegrem-se, diz Pedro, à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Jesus também ensinou, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo demonstrou essa alegria, apesar dos diversos problemas que enfrentou, justamente por ter um entendimento correto em relação ao sofrimento. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Por essa razão, ele cantou na prisão, apesar de estar acorrentado a um tronco, conforme lemos em Atos capítulo 16, versículos 22 a 33. Por isso ele demonstrou alegria, apesar de todo aborrecimento que lhe foi causado pelos seus difamadores, como lemos em Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Por isso ele demonstrou alegria, apesar da aproximação da morte, como ele descreve em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Então Paulo se alegrava no sofrimento porque entendia que as coisas espirituais estão acima das coisas materiais. Entendia que o futuro tem mais valor do que o presente.
entendia que o eterno vale mais que o temporário. Veja o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em Romanos 8, 28, fica claro também que ele sabia que Deus está no controle de cada situação. Tiago diz que devemos ter como motivo de toda alegria o fato de passarmos por diversas provações. Leia isso em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. E ainda em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então nós podemos enfrentar o sofrimento com alegria exultante. Ainda ao olharmos para o versículo 13, precisamos entender que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. Note que Pedro diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Para o cristão, o sofrimento significa partilhar das aflições passadas de Cristo. Não somos coparticipantes do sacrifício substitutivo de Cristo. Este foi único, foi completo. Mas quando sofremos hoje, nós sofremos da forma que Cristo sofreu, com o mesmo propósito com que Cristo sofreu, ou seja, glorificar a Deus. Os apóstolos consideravam um privilégio sofrer por amor a Cristo. Veja em Atos capítulo 5, versículos 40 e 41. Paulo disse, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Isto encontramos em Filipenses 1, 29. Então, nós temos da parte de Deus a graça, o privilégio de padecermos por Cristo, de sofrermos por Cristo, de sofrermos por amor a Cristo, não apenas de crer nele. Assim, para o cristão, o sofrimento significa partilhar da glória futura de Cristo. Precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória futura. O caminho para a glória é estreito. Nele há espinhos, nele há cruz, nele há dor. Veja o que Paulo diz em Romanos 8, versículo 18. Mas os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, disse Paulo. No céu teremos as nossas lágrimas enxugadas e a nossa dor passará. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, conforme lemos em Apocalipse 21, 4. E essa é a grande esperança cristã. De fato, aquilo que nós não podemos entender hoje, o céu explicará. Ou seja, todo o mistério do sofrimento. Porque precisamos entender que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. Tendo isso em mente, nós precisamos entender que o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. Versículos 14 e 16 de 1 de Pedro, capítulo 4, onde lemos, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus,
repousa sobre vocês. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Quando enfrentamos o sofrimento sem amargura, sem murmuração, sem revolta, mas nos submetemos a Deus, o Espírito da glória repousa sobre nós e isso promove a glória de Deus. Quando o povo de Deus canta no meio do sofrimento, a glória de Deus se manifesta. Vemos isso no Antigo Testamento. Por exemplo, quando o povo de Judá enfrentou os exércitos reunidos de Edom, Amon e Moabe, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19 e seguintes, enfrentou esses exércitos cantando e louvando ao Senhor. E não tiveram que sequer desembainhar suas espadas, que o Senhor desbaratou, derrotou esses exércitos inimigos. Os apóstolos no Novo Testamento enfrentaram a fúria do Sinédrio, os açoites e as prisões, que ocorreram várias vezes, alegando-se por terem esse privilégio. Paulo enfrentou as prisões romanas cantando, porque sabia que Deus estava no controle. Que o sofrimento que enfrentamos nos leva a glorificar a Deus. Os mártires, ao longo da história do cristianismo, enfrentaram as fogueiras cantando e reafirmando a sua fé ao invés de negar a Cristo. Porque passar pelo sofrimento nos leva a glorificar a Deus. Além disso, no versículo 15, nos mostra que precisamos aprender a avaliar o sofrimento que enfrentamos. Precisamos aprender a avaliar o sofrimento que enfrentamos. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém, ou como quem se intromete em negócios alheios. É bem verdade que nem todo sofrimento é da vontade de Deus. Vemos isso no versículo 19. E nem todo sofrimento glorifica a Deus. Conforme lemos no versículo 16. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O versículo 16 diz: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Isso porque há sofrimentos provocados pelo homem, conforme lemos nesse versículo 15. Por isso, precisamos aprender a avaliar o sofrimento. O cristão não pode ser um provocador de problemas. Sim, o cristão enfrenta problemas por causa da sua fé, mas o cristão não pode ser, como pessoa, como cidadão, como ser humano, provocador de problemas. O cristão precisa respeitar e respeita a vida alheia, respeita os bens alheios, respeita a honra alheia, a privacidade alheia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, nos exorta a esse respeito. Por último, mas não menos importante, olhando para os versículos 17 e 18, precisamos entender que o juízo começa primeiro dentro da igreja. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Precisamos entender que o juízo começa primeiro dentro da igreja. O projeto de Deus é nos transformar
à imagem do seu Filho. E a Bíblia nos ensina que Jesus aprendeu como homem, na sua humanidade, pelas coisas que sofreu. E Deus nos disciplina porque nos ama. Deus nos corrige para nos educar. O sofrimento tem essa função educativa. A igreja precisa dar exemplo na forma de se arrepender, porque não podemos chamar o mundo ao arrependimento, e essa é a ordem que recebemos para transmitir ao mundo, se estamos vivendo em pecado. Não podemos exortar os outros se nós mesmos não estamos andando com Deus. Não podemos exortar outros a andar com Deus se não estamos fazendo. Por isso, antes de tratar com o mundo, Deus primeiro trata com a igreja. Aqueles que hoje vivem sem disciplina perecerão na eternidade. Vão sofrer por toda a eternidade. E é fundamental entendermos a função purificadora do sofrimento na vida do cristão. Sendo cristãos, os sofrimentos que enfrentamos são reais e têm vários motivos. Eles demonstram a glória futura e devem despertar em nós uma confiança inabalável na providência de Deus e no seu amor por nós. Além disso, em nossos sofrimentos, a graça do Senhor nos concede as condições necessárias para vivermos no tempo presente de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. Lemos sobre isso em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Resumindo, precisamos entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Que o sofrimento ocorre para nos provar e não para nos destruir. Que é possível enfrentar o sofrimento com uma exultante alegria. Que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. Que o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. E que precisamos aprender a avaliar os sofrimentos que enfrentamos. E ainda precisamos entender que o juízo começa primeiro dentro da igreja. Ter um entendimento correto em relação ao sofrimento deve te levar a uma sincera avaliação. Por quais motivos você tem sofrido? Será que você sofre mais por causa das consequências dos seus pecados, suas escolhas indevidas, suas escolhas equivocadas, ou um comportamento indevido, ou por ter uma vida piedosa? Ou seja, uma vida de compromisso, de obediência a Deus, uma vida que busca honrar a Deus. E sofrendo, você confia nas promessas de Deus? Essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa atitude, a partir do entendimento correto acerca do sofrimento como cristãos. Que a graça de Deus te sustente, te fortaleça, que o Espírito Santo te conceda entendimento para que, ao enfrentar esses dias de crise, de sofrimento, em certo sentido, esses dias de limitação, você possa ter essa postura e atitude que glorificam a Deus e que te levam a viver de acordo com o propósito que o Senhor tem. Que a graça do Senhor seja com cada um,
E que o sustento do Senhor continue sendo a realidade da sua experiência cada dia. Um beijo no coração. Em nome de Jesus.